é o segundo processo de impeachment em 2 anos, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, tomou uma medida drástica. Dissolveu a Assembleia Nacional, anunciou que deixaria o cargo e convocou novas eleições. Uma manobra chamada de morte cruzada. He decidido aplicar o artículo 148 da Constituição da República, que me otorga a faculdade de dissolver a Assembleia Nacional por grave crise política e comoção interna. Lasso enfrenta crise após crise desde que chegou ao poder e tem níveis de desaprovação próximos de 80%. Além da baixa popularidade, acusações de peculato o assombram há semanas e turbinaram o mais recente processo. Logo depois do anúncio da dissolução da Assembleia, a oposição chamou o movimento de ilegal e sugeriu que poderá novamente tomar as ruas para exigir o julgamento de impeachment de Lasso. O Ao Ponto de hoje fala sobre o mais recente ato da longa crise do Equador e seus impactos sobre um país que tem questões econômicas, sociais e de segurança urgentes para serem resolvidos. Aqui no estúdio a gente recebe a repórter Marina Gonçalves da editoria Mundo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 19 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente. Marina Gonçalves, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. Desde o anúncio da dissolução do parlamento equatoriano pelo Guilherme Lasso, presidente, tem havido um certo debate sobre as ações dele. Afinal, tecnicamente falando, ele agiu dentro das leis ou foi um golpe ou uma tentativa de golpe? Olá, gente, tudo bem? Bom, por incrível que pareça, é um dispositivo que está previsto na Constituição do Equador desde 2008, que se chama morte cruzada. Só que ele nunca havia sido usado até hoje. Esse mecanismo permite que, diante de algumas comoções, alguns motivos específicos, o Poder Executivo possa, sim, dissolver o Legislativo. Só que ele tem que, em 6 meses, convocar eleições gerais. Nessas eleições, tanto o Legislativo quanto o Executivo vão ter que ser novamente testados nas urnas, então, por isso o nome é morte cruzada, porque além de dissolver o Legislativo, ele também vai ter que deixar o poder em 6 meses. Esse nome, aliás, é maravilhoso. Morte cruzada aqui no Brasil seria tipo um chumbo trocado, né? Ou ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Perfeito para toda situação, assim, quase calamitosa do Equador. Sim, então o que estão, na verdade, questionando é o argumento que ele usou para usar essa morte cruzada, que ele disse que há uma comoção social muito grande, que o país vive uma crise política, uma comoção interna, então é um dos 3 casos em que ele pode usar esse mecanismo. Já foi usado alguma vez na história do Equador? Não, foi a primeira vez. Ele foi incluído na Constituição em 2008 e até então nunca tinha sido usado. Tem uma pergunta, Marina, a gente estava até falando aqui rapidinho antes de entrar no ar. O Lasso, ele pode se candidatar novamente e já tem sinal de quem poderia se candidatar? Então, ele pode, de acordo com esse recurso, ele é até visto um pouco como um plebiscito sobre o governo dele, né? Porque ele pode se candidatar. Eu acredito que ele não vá se candidatar, mas, bom, tratando-se de América Latina em geral, tudo é possível. Mas por que você acha que não? Porque ele tem 80% de aprovação. Então, ele está altamente impopular, porque ele está governando sem maioria no Congresso desde que ele foi eleito. E teve muitas questões ano passado. Já é o segundo impeachment, processo de impeachment que ele está vivendo. Ano passado teve protestos muito, muito grandes no país. Então ele está altamente impopular politicamente e a população também tem uma taxa de aprovação de 80%. A gente sempre pergunta da oposição, e a oposição tem um nome, Rafael Correa, tem uma chance dele voltar ao poder, se candidatar novamente? Não, eu acho que não. O que aconteceu foi que na eleição que o Lasso foi eleito, ele ficou bem apertado com o segundo lugar, que era o candidato do Correa, do Rafael Correa, que é o Andrés Araújo. Então, alguns analistas, com que eu falei ontem, já dizem que essa medida pode favorecer a oposição, né? Essa convocação das eleições pode favorecer a esquerda, mas eu não acredito que o Rafael Correa, que é condenado no país e vive na Bélgica, tenha alguma probabilidade de voltar para isso. Até porque vai ser um processo relâmpago. Hoje já tem algumas indicações que o Conselho Eleitoral quer que essa eleição seja em agosto, então pouquíssimo tempo para fazer campanha e tudo mais.
Guilherme Lasso foi um desastroso ministro da Economia durante apenas um mês, 21 anos atrás, e provocou a falência de vários bancos. Foi a terceira vez que Lasso concorreu à presidência e ele quase não passou do primeiro turno, que teve ampla vitória de Andrés Arauz. A virada veio com o discurso contra o correísmo, isto é, o movimento do ex-presidente Rafael Correa, de quem Arauz é o protegido. Correa está em autoexílio na Bélgica para escapar da condenação a 8 anos de prisão por corrupção no Equador. Agora Lasso vai enfrentar o desafio de buscar alianças para governar, já que o partido dele tem uma das menores forças no Congresso Nacional e elegeu apenas 9% dos congressistas. O desafio não é pequeno. O Equador vive uma longa crise econômica e tem um percentual elevado de vítimas da pandemia, com baixíssimo índice de vacinação. Marino, o Equador está em estado de crise mesmo antes do Lasso ser eleito em 2021. Isso se agravou diante da situação econômica e de segurança do país, além dos protestos de grupos indígenas no ano passado. Explica um pouquinho pra gente como é que se deu essa conjunção de fatores que acabaram colocando o presidente na berlinda. Sim, então, como eu falei, desde que ele tomou posse, ele não tem maioria política no Congresso, ele já vinha sendo bastante questionado, então não está conseguindo aprovar diversas propostas que ele tentou. Ano passado teve uma convulsão social muito forte por causa de uma medida econômica dele, então tiveram protestos indígenas fortíssimos, pararam o país por 2 semanas ou mais, acho que 3 semanas, por conta do aumento do combustível, e nesse momento foi que a oposição tentou o primeiro processo de impeachment contra ele e não teve os votos suficientes, porque apesar de ser uma oposição, ele não ter maioria, é uma oposição muito dispersa, então tem gente de esquerda que não quer ele, tem gente de direita que não quer ele, mas existem algumas divergências dentro da própria oposição, então eles não tiveram maioria para tirar ele no ano passado, e também, por incrível que pareça, esse ano também não havia maioria, então ele convocou esse decreto antes mesmo de saber se ele ia ser impeachmentado ou não, e nos bastidores não havia o número suficiente para ele ser impeachmentado. Ainda voltando nesse primeiro inquérito, tem até uma questão que a motivação do pedido de impeachment era a comoção social. O mesmo argumento que ele usou agora para declarar a morte cruzada. Sim, agora a diferença é que esse processo de impeachment é por denúncias de peculato que ele teve por causa de um contrato que ele assinou antes mesmo da posse, uma coisa bem específica. Ele não foi condenado nesse processo, a justiça não condenou ele, mas a oposição usou esse julgamento para tentar esse processo político no Congresso. Isso no segundo impeachment? No segundo impeachment. No primeiro foi por conta dos protestos indígenas, a oposição usou aquela comoção que de 3 semanas de protestos, tinha uma questão de segurança e violência também muito forte no país, que tiveram várias rebeliões em presídios também, então uma questão de segurança pública. Um confronto entre gangues rivais deixou pelo menos 116 mortos e 80 feridas. Foi decretado estado de emergência no sistema prisional do Equador. Com a decretação do estado de emergência, o governo pôde, então, usar o exército para restabelecer a normalidade. Cerca de 400 policiais foram mobilizados para retomar o controle aí dessa prisão que você está vendo. O motim pelo controle desse que é o principal presídio de Guayaquil, que é a maior cidade do Equador, é um episódio que já está sendo considerado o mais sangrento de briga entre facções criminosas nas prisões do Equador. Então, nesse primeiro processo, no ano passado, a oposição alegou que havia um ambiente de convulsão social muito forte, e esse foi a justificativa para o processo de impeachment. E ele mesmo, sendo impopular, conseguiu se livrar desse primeiro impeachment, e pelo que você está falando, então, nos bastidores, a tendência era que ele se livrasse do segundo. Sim, também, né? Por que ele deu esse duplo twist carpado aí? Eu acho que é porque ele percebeu que a governabilidade dele está praticamente impossível, então ele não está conseguindo realmente aprovar nada, e a alta reprovação, né, popular, né, 80% de reprovação, então eu acho que chegou num momento que ele prefere, talvez, convocar novas eleições e abrir mão do cargo antes da hora do que ser impeachmentado, talvez. E as investigações no âmbito criminal, tem alguma investigação aberta contra ele? E com esse mecanismo ele se livra de tudo que estava acontecendo
dentro do processo de impeachment contra ele? Não, na verdade, ele não foi condenado, ele nega todas as acusações e a justiça não está mais investigando ele. Na verdade, era realmente um uso político das acusações. Ele fala que não há provas nem testemunhas, a única coisa, informações que comprovam a inquestionável inocência. Então, ele não seria, se ele tivesse sido condenado, ele não se livraria, mas ele não foi. Então, na justiça, ele não está respondendo por nada. O que era exatamente a acusação contra ele? Um contrato? Num contrato de compra e venda que deixaram prejuízos de $6 milhões numa internacional que participou do processo de compra e venda. Agora, Marina, decretar é uma coisa, implementar é outra, né? A oposição já disse que essa decisão de decretar a morte cruzada é ilegal, promete ir para a Suprema Corte. Isso pode virar uma batalha de longo prazo? Pode. A grande questão é que eu acho que até agora não teve muita repercussão, porque de uma certa forma a oposição saiu favorecida desse processo. Então, como não é uma oposição unida, há setores da oposição que querem, de alguma maneira, talvez os setores mais à direita, de alguma maneira, contestar isso, mas eu acredito que a oposição mais à esquerda não vai contestar, porque favorece eles nas urnas essa convocação antecipada das eleições. Então, algumas pessoas, por exemplo, o próprio tweet do Rafael Correia, que no momento que ele decretou a morte cruzada, foi: não há comoção, tá tudo dentro da lei, mas pelo menos ele vai embora mais cedo. Então, eu acho que a oposição mais à esquerda, que é quem está saindo um pouco favorecida desse processo, não vai questionar na Suprema Corte. Tem até uma imagem no tweet dele, que são umas barras, umas grades, assim, como se fosse prisão. Além do Rafael Correa, a gente tem que falar do movimento indígena no Equador, que até se vangloria de ter derrubado mais de um presidente. Tem alguma movimentação nesse sentido? A gente pode eventualmente ver protestos na rua? Sim, podemos. O que acontece? A CONAI, no Equador, a Confederação Indígena do Equador, é uma das mais fortes do continente. E foi responsável por, pelo menos, ajudar a 3 presidentes serem destituídos. Quando eles fazem protestos, eles param o país. Milhares de manifestantes saíram de vários pontos do país e seguem para a aproximação aí da capital Quito, bloqueando estradas ao longo do caminho. Os protestos são encabeçados pelo movimento indígena, que é a principal força de mobilização social do país. Confrontos violentos foram registrados entre forças armadas e manifestantes. Grupos pressionam principalmente, pela queda imediata do preço da gasolina e também pedem a saída do presidente eleito no ano passado. Já o governo acusa os líderes do movimento de estarem fechados para qualquer diálogo. O que aconteceu no ano passado foram eles também que estavam liderando todo o processo. Eles conseguiram, por 3 semanas, reverter. O Lasso teve que reverter na medida que ele tinha aumentado o preço do combustível por causa dos protestos, porque eles pararam o país. Então, só que é um movimento que costuma demorar, porque eles saem das suas aldeias, dos lugares onde eles vivem e vão para Quito. Vão mesmo, literalmente, andando. Às vezes de caminhão, ônibus e tal. Então demora. Então não quer dizer que amanhã vai ter protestos, mas pode ser que na semana que vem seja uma semana muito mais complicada do que essa semana. Por enquanto, ainda não tem nada a respeito, mas como eu disse, é uma coisa que demora um pouquinho para acontecer. Então podemos esperar, sim, uma resposta. E aí, o que vai acontecer a partir daí é que vai determinar como vai ser o momento até chegar às eleições. Bom, como a gente está na América Latina, é sempre importante citar qual é o posicionamento das Forças Armadas e das Forças Policiais, né? Eles se pronunciaram sobre como entendem aí essa decisão do presidente? Sim, no Equador tem uma questão bem específica em relação às Forças Armadas, que diferentemente de vários países da América Latina, as Forças Armadas nunca participaram de golpe e são sempre atreladas à Constituição. Então, eles sempre prezam pela paz, pela resolver os conflitos de uma maneira de diálogo, apoiaram imediatamente o Lasso, falaram que vão cumprir o que está na Constituição. A polícia, inclusive, cercou o Congresso. Os parlamentares não puderam mais entrar a partir do momento que ele decretou a morte cruzada, nem no Congresso eles puderam, mas nem nos próprios gabinetes eles puderam entrar. A polícia disse anteontem, que realmente estava com o Lasso, mas é isso que eu falei, se tiver essa comoção, se tiverem protestos, a polícia vai estar do lado pacífico.
as Forças Armadas estarão do lado pacífico. Então, depende de como vai ser a própria movimentação a partir de agora. Ou seja, apesar do mecanismo estar previsto na Constituição, isso não garante uma estabilidade institucional nesse momento, só teoricamente. Só teoricamente, é. Eu acho que o histórico de protestos da Confederação Indígena é muito forte, então eu acredito que são eles que vão ditar agora como vai ser a partir de agora. A oposição também, claro, né? Se vai haver ou não, se eles vão à Suprema Corte, se eles vão aceitar, se eles vão esperar, a gente tem que esperar um pouco para saber, mas não quer dizer. Alguns analistas que eu falei, inclusive, acham que não, que vão ser momentos difíceis, que a crise não acabou agora, está começando. Então, vamos ter que esperar os próximos dias e as reações das ruas, principalmente, para ver como vai ser o clima a partir de agora. Marina, na terça-feira, a Organização dos Estados Americanos disse que defende um processo justo de impeachment para o Lasso, mas no dia seguinte foi declarada a morte cruzada. Tem alguma reação da comunidade internacional? Por enquanto, não. Como é um mecanismo que estava previsto na Constituição, não teve realmente nenhum país se posicionando contra o que ele fez, está todo mundo respeitando isso, né, esse recurso. Nos bastidores, uma pessoa me falou que os Estados Unidos não gostaram do processo, que realmente foi pela primeira vez usado, aumenta um pouco a possibilidade de instabilidade, mas não teve nenhuma reação de governo até agora. Marina, só para a gente fechar aqui a conversa, seja quem for que herdar esse governo do Equador vai pegar um país rachado. Sim. Que vale para muitos países da América Latina. Acho que para a América Latina vale rachado, ou então, alguns casos até dividido em várias partes. Tem algum caminho nesse momento que os analistas com quem você conversou enxergam para, ao menos, estabilizar um pouco o Equador? Não, o Equador é um país que, antes do governo do Rafael Correa, era bem comum esse tipo de situação de um presidente não terminar o mandato. Vários caíram na sequência. O que existe agora é uma disputa muito forte entre o correísmo, né, os herdeiros do Rafael Correa, e a direita. Só que tem um fator que surgiu nas últimas eleições, que talvez seja uma terceira via, digamos assim, que é o Yacu Pérez, que é um representante do movimento indígena que não tem ligação com a CONAI, com a Confederação Indígena, mas foi um nome muito forte, que era um nome, inclusive, que estava cotado para ir para o segundo turno com o candidato do Rafael Correa, e não foi. Então o Lasso acabou indo e ganhando. Mas eu acho que pode ser uma terceira via, dependendo de como ele se movimentar a partir de agora. É um nome que era muito bem respeitado, seria aqui mais ou menos parecido com mais ou menos uma Marina Silva, digamos. Ele é um político conhecido, não tem tanto a ver com a Confederação Indígena, mas é um representante indígena que politicamente tem alguma força. Marina Gonçalves, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigado, Marina, volte sempre. Obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.